Saudações, sejam bem-vindos ao canal Paideia, o canal da família. O objetivo deste vídeo é demonstrar para vocês e também mostrar que é possível sim introduzir nossos filhos na oração, no contato com Deus através da oração, desde a primeira infância. Desde quando eles começam a falar, a proferir as primeiras palavras e as primeiras frases. Isso é extremamente necessário, sobretudo nos tempos atuais. Já peço a todos que não forem ainda inscritos no canal, que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem aí seu like, que é bastante importante. Vamos para o vídeo então. Eis aqui o meu filho Átila, o mais velho. Mais velho. Te amo. Te amo. Amém. Amém. Vamos rezar o Pai Nosso? De manhã logo cedo tem que rezar o Pai Nosso, né? Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós. Veja o seu reino. Seja feita Vossa vontade, assim na terra, como no céu. o pão nosso De cada dia nos dos dias perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Reza Ave Maria. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. vós, Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, pecadores, agora e na hora. da nossa morte. Amém. Amém. Vamos rezar o credo? Creio, Sim. Sim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e da terra, e em Jesus Cristo, Jesus Cristo, seu único Filho, desejo Filho, nosso Senhor, nosso Senhor, que foi concebido concebido pelo poder por poder do Espírito Santo, do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, por Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, santificado, diretor do Todo-Poderoso, donde há e devia julgar os vivos e os mortos. vivos e mortos, Creio no Espírito Santo, do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, católica, na comunhão dos santos, santo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, carne, na vida eterna. eterna. Amém. Amém. Palma para Jesus. E o que é que você vai pedir para Jesus agora? E aí, Átila? Depois de rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, você vai pedir o que para Jesus? Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me dê sabedoria, sabedoria, amor amor, e paz no coração, espera no coração, para eu aprender para poder a discernir as coisas, discernir a coisa, separar o certo do errado, setoriado, o verdadeiro do falso, o verdadeiro do falso, e sempre amar o meu semelhante. mal seja perante, E ter paz, e com ter paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. do Senhor Cristo. Obrigado por tudo, Obrigado por tudo, Jesus. Jesus.
Nós te amamos. te amamos. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém. Amém. E vai pedir mais o quê? A Átila pediu sabedoria, amor e paz. A Átila agora tem que orar pelos seus semelhantes. Diga assim: Senhor Jesus, proteja todas as crianças, Todas as crianças, todos os pais, todos os pais, todas as mães. Olha aqui, ó. Aqui. Todas as mães todas as mães, e todos aqueles que sofrem. todos aqueles shops. E dai paciência para papai e mamãe, Da paciência, papai, mamãe e Átila, para sermos uma boa família. boa família. E para papai aprender E papai aprender a educar a Átila Átila, do Átila, com sabedoria e amor, sabedoria, amor e temor e temor de Deus. de Deus. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém. Amém. E vamos agora agradecer a Deus. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado pelos meus pais, obrigado pelos pais, pelo meu irmão Anthony pelo irmão Átila, e pelo meu alimento pelo alimento e por tudo que o Senhor nos tem dado. que diz gado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém. Amém. Palma para Jesus. E a bênção do papai, cadê? Papai benção. Deus abençoe. Pronto. Amém. Amém. Deixa eu desligar. Agradeço a todos por terem assistido ao vídeo. Agradeço mesmo de coração. Peço a todos para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixe seu like aí, que é bastante importante. E fiquem com Deus e até a próxima.